Fala aí, pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a reabilitação no ombro, né? Então a dor no ombro de um modo geral. E aí a gente começa falando um pouquinho, né, sobre as diferentes condições que a gente pode ter, né? Então, quando o paciente chega na clínica, ele pode relatar uma dor no ombro e a gente pode ter duas condições diferentes. A gente pode ter uma origem, né, traumática, então ele caiu ou ele sofreu algum tipo de acidente e começou a ter essa dor, ou a gente pode ter uma condição atraumática. E quando a gente pensa nessas condições atraumáticas, a gente tem vários tipos diferentes de acometimentos, né, que a gente pode ter no ombro que podem gerar dor. Então, a dor no ombro, ela é algo extremamente amplo, beleza? Então, quando a gente pensa nessa dor no ombro, a gente vai ter várias patologias diferentes que podem entrar. E aí existe uma forma de a gente classificar essa dor no ombro para a gente tentar entender sobre o que a gente está falando, para a gente tentar diagnosticar esse paciente, né? E a partir disso a gente tratar ele da forma correta. Então, de forma geral, a gente tem três principais patologias que vão acometer o ombro. Tá? Então a gente tem patologias como a capsulite adesiva, a instabilidade glenomeral e a síndrome da dor subacromial, que antigamente era chamada de síndrome do impacto, né? Mas a gente viu que não precisa necessariamente ter um impacto para gerar essa dor. Então, essas são as três principais aí que a gente vai falar, né? E vamos diferenciar o que a gente vê em cada uma delas, tá? Então, de forma geral, quando a gente pensa no paciente que tem um quadro de capsulite adesiva, por exemplo, tá? As características dessa patologia é que o paciente ele vai ter uma dor no ombro e ele tem uma grande diminuição de mobilidade. Então, existem várias coisas que a gente olha, né? Então, principalmente mobilidade passiva. Então, o paciente ele tem dor, tem rigidez, várias coisas. A capsulite adesiva, de forma geral, ela está relacionada, né, com indivíduos mais jovens. Então, a gente tem uma maior prevalência em indivíduos jovens, de 40 a 65 anos. Além disso, ela é mais comum em mulheres do que em homens. Então, a prevalência é mais alta em mulheres do que em homens. Geralmente tende a ser uma patologia que começa de forma gradual, então ela tem um início gradual e ela vem acompanhada de uma piora progressiva. Então ela começa aos poucos e aí conforme o tempo passa ela vai piorando e a gente vai tendo mais dor e mais rigidez. Então uma característica, né, que a gente pode colocar como principal para essa patologia é que ela vai gerar muita dor e rigidez nesse ombro. E aí dentro disso a gente tem também uma diminuição, né, da amplitude de movimento passiva. Então é como se o ombro ele tivesse colado. Por isso o nome, capsulite adesiva. Então o paciente ele vai ter dor para qualquer movimento que ele vá fazer. Muitas vezes ele perde a mobilidade, ele não tem funcionalidade nenhuma por conta dessa rigidez. E essa restrição ela é passiva. Então mesmo se eu pegar o braço do paciente e tentar mobilizar, ele não vai mexer. Beleza? Então essas são as características da capsulite adesiva. Principalmente essa dor, rigidez e perda de ADM passiva. Agora, uma vez que esse paciente chega com uma ADM normal, se o paciente chegou com uma ADM normal, ou se o paciente, né, tem um teste que a gente faz, que é o teste de rotação durante a abdução. Então, conforme a gente vai fazendo a abdução do braço, a rotação tende a diminuir. Então, se o paciente ele mantém a rotação durante a abdução, né, ou se o paciente tem uma ADM normal, isso aqui é critério de exclusão. Então, se o paciente tem uma amplitude de movimento normal, passiva, né, se eu fui lá, mexi o ombro dele e não teve nenhum sintoma, isso é um critério de exclusão para capsulite adesiva. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai descartar essa opção
a gente vai ver outra opção. E aí a gente vem para uma outra opção que é a instabilidade da glenomeral. E aí sempre que o paciente chega e a gente vê que ele tem uma alta instabilidade, então o paciente que tem muita instabilidade no ombro, uma baixa estabilidade, né? Então, o paciente tem uma baixa estabilidade na articulação glenomeral, uma baixa coordenação motora. Ele tem histórico de luxação de ombro ou apresenta algum tipo de lassidão, aí a gente vai desconfiar que o paciente tem uma instabilidade, beleza? Em relação às características, né? A instabilidade ela é mais comum em pacientes menores que 40 anos, então aqui a gente tem pacientes realmente mais jovens, pacientes com história de luxação. Então, geralmente, o paciente que luxa pela primeira vez, ele tem uma recorrência até frequente na maioria dos casos. Paciente com excesso de ADM. Então, pacientes, às vezes, com alguma síndrome de hipermobilidade, podem apresentar também. E o paciente que tem apreensão ao movimento. Ou seja, o paciente ele fica mais vigilante quando ele vai fazer algum movimento. Ele tem medo do movimento, né, ou medo e evitação do movimento. Isso são características que a gente vai olhar, né, quando a gente pensa na instabilidade do ombro. Então, se o paciente ele apresenta isso aqui tudo vai ser positivo para a instabilidade. Da mesma forma, se o paciente apresentasse essas características aqui, era positivo para a capsulite adesiva, beleza? Agora, uma vez que o paciente chega na minha clínica, né, eu avalio ele e eu vejo que ele não tem histórico de deslocamento, então, sem histórico de deslocamento do ombro ou de luxação. O paciente ele não tem nenhum tipo de apreensão ao movimento, então ele não tem medo, né, quando ele vai fazer o movimento do ombro sair do lugar, por exemplo. Aí a gente exclui a instabilidade, beleza? Então aqui são critérios, aqui em cima a gente tem os critérios que positivam para a instabilidade e a gente vai fazer os testes específicos. E aqui a gente tem os critérios de exclusão, certo? Então, se isso aqui estiver desse jeito, a gente tem negativo para essa patologia, a gente vai ver a outra, beleza? Agora, se o paciente ele chega com a mesma dor no ombro, né? Em todos os casos, o paciente provavelmente vai ter dor no ombro. Aqui, se o paciente chega com dor no ombro, porém ele tem uma ADM normal, né? Ele não tem apreensão ao movimento, ele tem uma boa estabilidade. Só que, junto com essa dor, ele tem, por exemplo, uma diminuição da força muscular, né? Ou um déficit de força muscular, aí a gente pode desconfiar, né, da síndrome da dor subacromial, beleza? Então, as características, quando a gente pensa nessa síndrome, vão ser justamente a dor no ombro, que a gente já colocou ali em cima, principalmente durante o arco doloroso. A gente tem um arco doloroso. Vou colocar um desenho dele daqui a pouco. Geralmente o paciente ele vai ter sintomas, né, quando ele vai fazer um movimento acima de 90 graus, então movimentos overhead, acima da cabeça, por exemplo, tá? Uma coisa que o paciente costuma relatar geralmente é uma sensação de pinçamento, né? Então ele sente como se tivesse um pinçamento quando ele vai fazer essa abdução, isso gera bastante dor. E o paciente ele vai sentir dor quando a gente vai fazer os testes ali, principalmente de função muscular de rotadores externos de ombro, tá? Então esses são alguns dos sinais, alguns dos sintomas, né, que a gente vai ter relacionados à síndrome da dor subacromial. E aí a gente tem testes específicos para ela. E aí, novamente, né, se o paciente ele apresenta, por exemplo, diminuição de ADM passiva, força muscular normal de rotadores, né, ou até mesmo se ele apresenta alguma instabilidade, aí a gente já viu que não vai entrar aqui, tá? Então, se ele tem uma ADM passiva, diminuição de ADM passiva, a gente já falou que vai ser uma capsulite, então tem uma capsulite adesiva.
Se o paciente ele apresenta uma instabilidade, tem histórico de luxação, por exemplo, a gente vai desconfiar que ele realmente tem uma instabilidade, beleza? E o que vai ser o grande diferencial é a diminuição de força de rotadores externos. Se ele tem força normal, aí não é provavelmente uma síndrome da dor subacromial, beleza? Então essas são algumas coisas que a gente utiliza como critério de exclusão. Então, de forma geral, isso aqui é só para a gente entender, né, sobre essas patologias que vão acometer o ombro, né, qual que é a diferença entre elas, para a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial. E aí, é claro, isso aqui é numa etapa inicial, pensando em sinais e sintomas, né, que esse paciente vai ter, vai apresentar, e a gente avaliando, a gente consegue meio que direcionar qual vai ser o determinado tratamento. Pensando nessa avaliação, né? Deixa eu colocar um desenho aqui. Eu tinha desenhado já aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de arco doloroso, né? Então, quando você pede para o paciente fazer um movimento de abdução ou de flexão, né? A gente sabe que o total vai de 0 a 180 graus, né? E aí, geralmente, o paciente que tem a dor, a síndrome da dor subacromial, ele vai sentir dor nessa região aqui, entre 60 e 120 graus. Então, se o paciente ele relata dor entre 60 e 120 graus, a gente desconfia de uma síndrome do impacto subacromial. E aí, se ele tem isso associado à diminuição da força muscular de rotadores externos, é uma grande chance, um grande indicativo, beleza? Então, basicamente é isso. Agora, continuando, né, pensando na complexidade que a gente tem, que os clínicos têm em avaliar o ombro, né, por ser realmente um sistema muito complexo, recentemente, né, não lembro exatamente o ano, mas alguns anos atrás, os cientistas, alguns pesquisadores lançaram o Star Shoulder, né? Então a gente tem o Star Shoulder, que foi uma espécie de guia de avaliação para dor no ombro. Então ele trouxe de uma forma mais sistematizada etapas que a gente deve seguir quando a gente pensa numa avaliação do ombro. Então ele é importante para avaliação e tomada de decisão clínica. É uma ferramenta muito utilizada. E aí a gente tem o seguinte método, né, de avaliação. Então a gente tem um paciente com dor no ombro que chega na clínica, certo? A primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega para a gente é uma boa triagem. E aí quando a gente fala de triagem, nada mais é do que aquela avaliação inicial. E aí a gente vai colher toda uma anamnese desse paciente, né? Então dentro da triagem, é o processo de anamnese mesmo, tá? Então a gente vai coletar a história desse paciente, né? Então se ele teve algum trauma, se ele teve alguma luxação, algo recorrente, a dor, tal. A gente vai coletar ali sintomas, sinais que esse paciente possa ter, né? As informações mais básicas ali, a gente sempre pergunta, né, e tenta identificar possíveis red flags, também as yellow flags, né, que são relacionadas a fatores psicológicos, tá? Então isso tudo entra na parte de anamnese. E dentro dessas red flags a gente pode ter várias coisas, né? Então, por exemplo, eu posso ter um paciente que tem um histórico de trauma e eu vou desconfiar de uma fratura. Se eu desconfio de uma fratura, eu não vou poder atender esse paciente, tá? Ou então a gente pode ter um paciente que tem a gente pode ter um câncer, um tumor, alguma coisa nesse sentido. O paciente reclama de dor noturna, né, dor em repouso, que não melhora nunca, né? Então a gente tem várias situações ali que tem relação com essas red flags, tá? Bom, mas basicamente a triagem ela vai servir para a gente escolher 3 caminhos diferentes. Então a partir da triagem, uma vez que eu encontro, por exemplo, uma red flag, algum tipo de red flag, vamos supor que eu fiz a triagem e encontrei uma red flag. Então o paciente, não, porque eu caí, né? Eu estava correndo e aí eu tropecei, caí, caí por cima do ombro. Nesse caso, né? Aí você foi, olhou ali, notou que o paciente ele tem dor ali, tá meio estranho, né? A questão de funcionalidade e tal. Aí você encaminha para o médico, né? Então, na dúvida, a gente encaminha para o médico. Se o paciente tem um histórico de trauma, a
a gente sempre vai encaminhar para o médico para justamente descartar qualquer risco de fratura, beleza? Ou se o paciente relata, por exemplo, sei lá, perda de peso, uma dor contínua, né? Enfim, coisas que são um pouco diferentes, que fogem da normalidade, a gente faz esse encaminhamento para o médico. Além disso, a partir dessa triagem, a gente pode decidir se o paciente ele se enquadra para fisioterapia, né? Então, uma vez que eu vi que realmente ele tem diminuição de força de rotadores, né? Ele tem arco doloroso, né? Enfim, a gente vai encaminhar esse paciente para fisioterapia. Então, a gente vai atender esse paciente, né? No caso, nós somos os fisioterapeutas. Ou então a gente pode fazer, né, o encaminhamento para outros profissionais também, né? Então, eu posso ter ali, por exemplo, a físio, mas eu posso encaminhar ele para psicologia, psicólogo ou para terapia, né? Então, eu posso fazer também encaminhamento para outros profissionais. Vou colocar aqui, né? Então, por exemplo, se eu encontrei que esse paciente tem uma bandeira amarela, né? Então, ele pode ter problemas psicológicos associados, psicossociais, né? E aí a gente faz esse encaminhamento. Então, vou colocar aqui fatores psicossociais, beleza? Certo. Então, uma vez que eu resolvi, né, que esse paciente ele está apto para fisioterapia, né? Isso aqui é outros profissionais, mais físio, né? Agora eu vou realmente avaliar esse paciente. Então, eu fiz aquela triagem inicial, descartei bandeiras vermelhas, né? Encontrei ali as bandeiras amarelas e agora eu vou para a avaliação mesmo. E aí, dentro da avaliação, existem etapas, existem coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa é entender qual que é a origem da dor, né? E aí a gente tem que, primeiro, descartar dores que não façam parte do ombro. Então a gente pode ter uma dor de origem cervical, por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. Então eu posso ter uma dor cervical, que alguma alteração, um déficit de mobilidade cervical, às vezes uma compressão de raiz nervosa, uma radiculopatia cervical, que gera dor referida no ombro, tá? Ou até mesmo dores viscerais. Então, a dor do infarto agudo do miocárdio, né, no início, ali, o paciente ele sente o paciente está tendo um infarto agudo no miocárdio, ou quando ele está no princípio de infarto, geralmente ele tem uma dor irradiada em todo o membro superior esquerdo, no ombro ali. Então, é importante a gente descartar primeiro, né? Isso aqui entrariam, né, ali primeiro no caso da cervical, né? A gente está falando de um problema cervical. A gente vai tratar a cervical, não o ombro, então a gente vai para outro processo, tanto avaliativo quanto de tratamento. E se a gente está falando de uma dor que a gente desconfia de uma origem mais visceral, isso entra como uma red flag e a gente faz o encaminhamento para o médico, beleza? Então, basicamente é isso. Então, em relação a outras origens dessa dor no ombro. Agora, uma vez que eu avaliei esse paciente, né, estou avaliando ele, eu descobri que essa dor é no ombro, então a origem da dor realmente é no ombro. Aí, de novo, a gente vai classificar. Pô, a origem da dor é no ombro. Só que no ombro a gente acabou de ver que eu posso ter diferentes patologias que vão acometer essa articulação. E aí, de novo, a gente vai descobrir o que que é. Então, eu posso ter a síndrome da dor subacromial. Aí o paciente ele vai apresentar, como a gente já viu, o arco doloroso, ele vai apresentar fraqueza, déficit de músculos rotadores, externos principalmente. Tá? A gente pode ter também uma capsulite adesiva. E a gente também viu que na capsulite adesiva, as principais características é que o paciente ele tem diminuição de ADM passiva, né, apresenta muita dor e rigidez. E o paciente pode ter também uma instabilidade da articulação glenomeral. E a gente consegue saber isso, né, pela anamnese, pelo menos tem um indicativo disso. E o paciente ele tem histórico de luxações ou de deslocamentos frequentes, né? Se o paciente tem apreensão ao movimento, então quando ele vai se movimentar ele tem medo de o ombro dele sair do lugar, coisa nesse sentido. A gente pode ter outras patologias também que a gente não vai entrar aqui agora, beleza? Mas enfim, de qualquer forma, então, de novo, né, o paciente chega com dor no ombro, a gente fez a triagem inicial, fez o encaminhamento correto, né, fez a avaliação desse paciente, visto que ele se enquadra para fisioterapia, e aí eu diferenciei e descobri qual que seria o problema, qual que seria a origem da dor desse paciente.
E aí a gente vai para o tratamento. E segundo o Star Shoulder, né, esse guia clínico aí, a gente vai basear o nosso tratamento em duas coisas. Uma delas é a irritabilidade tecidual, né, a irritabilidade que esse paciente ele está sentindo, né? E a gente pode ter diferentes níveis de irritabilidade, desde uma irritabilidade baixa, uma irritabilidade média ou uma irritabilidade alta, certo? E a gente vai olhar os déficits que foram encontrados na avaliação. Então a gente avalia amplitude de movimento, força muscular, faz os testes especiais, avalia a função, né? E a partir dos déficits que a gente encontrou, a gente vai ver o que a gente precisa melhorar nesse paciente, certo? Então, basicamente, isso aqui vai determinar a escolha das condutas que a gente vai fazer. Vai servir como um guia para a gente ver que condutas a gente faz. Então, dependendo da irritabilidade que esse paciente tem, se ele tem uma irritabilidade alta, por exemplo, a gente precisa fazer condutas para diminuir a dor desse paciente, diminuir a irritabilidade. Se ele tem uma irritabilidade baixa, eu já posso começar a colocar mais carga, né? Começar a fazer exercícios com ele, botar carga. Então, isso determina, por exemplo, a carga que eu vou escolher, as cargas, o tipo de exercício. Então, se eu vou trabalhar com melhora de ADM ou força muscular, né? Ou então escolha de técnicas de terapia manual, né? Então, tudo isso a gente vai determinar a partir dessa irritabilidade, né, e dos déficits. Uma coisa que é importante é o quê? A irritabilidade, como é que a gente faz para a gente medir, para a gente aferir o nível de irritabilidade de um paciente, né? Basicamente, a gente tem as escalas analógicas visuais. A gente tem a escala visual analógica da dor, que é a EVA, e a gente tem a escala numérica da dor. Uma forma bem simples de medir essa irritabilidade é através da escala numérica da dor. Então, a gente tem a END. Então, vou perguntar para o paciente, de 0 a 10, o quanto isso te incomoda, qual é a sua dor, né? Então, a gente mostra lá a escala para ele, ele vai falar de 0 a 10 o quanto que é. Tá? A irritabilidade, ela é um parâmetro para a gente utilizar quando a gente está falando de um paciente que tem uma dor nociceptiva. Ou seja, é uma dor que tem relação, né, ali, muitas vezes, com o nível de lesão tecidual e com a lesão tecidual. Então, quando a gente pensa, né, nos modelos da dor, a gente já viu isso antes, vou colocar aqui em cima, a gente tem a dor nociceptiva, que geralmente ela está relacionada com a lesão tecidual, né, com o processo de cura daquele tecido. Conforme o tecido cicatriza, essa dor tende a diminuir. E ela tende a ser uma dor mais local ali, tá? A gente pode ter uma dor neuropática, que é uma dor que acomete nervos, né? Então, uma dor que vai acometer os nervos realmente, né? Os axônios ali e tal. E essa dor, ela tende a ser uma dor mais irradiada, né? Então, o paciente, ele tende a sentir uma dor que é irradiada pelos caminhos por onde aquele nervo vai passar. E a gente tem a dor que a gente chama de dor nociplástica. A dor nociplástica, que tem a relação com o mecanismo de sensibilização central, geralmente ela é mais vista em pacientes com dor crônica, ou seja, pacientes com dor há mais de 3 meses, né? Então, paciente com dor crônica, ela tende a ser uma dor mais difusa, tá? Ela não tem relação necessariamente com uma lesão tecidual, nada nesse sentido. Ela está mais relacionada com uma alteração cortical, tá? Então a gente tem uma alteração no processamento dessa dor a nível de córtex, a nível de medula, né? Isso a gente chama de sensibilização central. Então é como se a gente tivesse uma amplificação da resposta à dor. Então nesse caso aqui a gente tem uma amplificação da resposta que o indivíduo tem à dor, beleza? Então esses são os três tipos, ali, três mecanismos, né, que a gente fala da dor. A gente tem a nociceptiva, a neuropática e a nociplástica. Para a dor nociceptiva, a gente usar uma escala numérica de dor é algo que vai servir como guia, como direcionamento. Agora, se eu estou falando, porque essa dor ela tem relação com a lesão, né, enfim. Se eu estou falando de uma dor nociplástica, né, é difícil a gente estabelecer realmente, né, o quanto de dor que esse paciente tem,
através de uma escala numérica, né? Então a gente não pode guiar, nesse caso, quando a gente está falando de uma dor nociplástica, o tratamento pela irritabilidade. Então a irritabilidade, vou colocar aqui que ela não serve, né? A gente entende, não é que ela não serve, é que ela não é indicada, né? A gente não vai ter como a gente ter realmente uma certa objetividade quando a gente fala de uma dor nociplástica. Não serve para a dor de origem nociplástica, beleza? Porque daí a gente está falando de um mecanismo, né, de sensibilização central. Bom, e aí com base nisso aqui, a gente já falou que a gente vai fazer a reabilitação desse paciente, né? Então, mas, pensando nesse modelo que a gente acabou de ver, a gente acabou de falar que esse modelo, né, do Star Shoulder, ele teve uma limitação, né? E a limitação é justamente isso, que quando a gente está falando de um paciente que ele chega com uma dor mais crônica, uma dor ali que geralmente é mais comum assim, de 3 meses, né, que tem um mecanismo nociplástico, não tem como eu tratar esse paciente baseado no nível de irritabilidade que ele tem e só isso, né? E aí a gente tem um grupo de pesquisadores brasileiros que tiveram como base, né, esse modelo de tomada de decisão do Star Shoulder e eles elaboraram um outro modelo que acaba sendo mais utilizado porque basicamente ele separa, né, ali os pacientes de acordo com a chance de cronificação da dor ou risco de cronificação. Bom, então eu coloquei aqui, né, esse outro esquema que a gente fez, então baseado naquele Star Shoulder mesmo, o grupo, né, da professora Ana Maria, enfim, o Shoulder Group aqui no Brasil, eles modificaram um pouquinho algumas coisas, né, e criaram um modelo de avaliação do ombro, né, que veio a partir do Star Shoulder. Então, o Star Shoulder foi o modelo inicial criado por pesquisadores de fora do Brasil, né, e aí aqui a gente deu uma adaptada e ficou um pouco melhor porque ele se enquadra para pacientes tanto com dor de origem nociceptiva quanto os pacientes mais crônicos, né, com um mecanismo mais nociplástico. E aí eu vou explicando passo a passo, mas é bem parecido com o outro, que vai mudar mais vai ser essa fase final, tá? Então, basicamente, a gente tem um paciente, né, que tem uma queixa de dor no ombro, e aí a gente vai fazer a avaliação de triagem. Então, a gente começa fazendo todo o processo de triagem. A gente vê a história do paciente, identifica as bandeiras vermelhas, as laranjas e também as amarelas. As laranjas, se não me engano, são relacionadas a questões trabalhistas. E a gente faz a avaliação da dor. Então, o grau, a intensidade da dor, o local da dor, né? O que ele faz que melhora, piora. E aí, a partir disso, a gente vai ver se o paciente não é apropriado para fisioterapia nesse momento. E aí eu posso fazer um indicamento uma indicação, né? Por exemplo, para o médico, uma vez que eu identifiquei que esse paciente pode ter um problema mais sério. A gente pode ver que esse paciente ele é apropriado para fisioterapia, mas ele também precisa ser encaminhado para outro profissional, como por exemplo, né, um terapeuta, enfim, um psicólogo, tá? E a gente vai ver se esse paciente ele realmente é apropriado para fisioterapia. Beleza. A partir disso, se o paciente se enquadra na fisioterapia, a gente vai fazer o diagnóstico anatomopatológico. E aí nisso a gente vai descobrir o que ele tem. Se é uma síndrome da dor subacromial, se aqui ainda está a síndrome do impacto, né, mas seria dor subacromial. Se ele tem, por exemplo, uma instabilidade, se ele tem uma capsulite adesiva, ou o diagnóstico diferencial de outras patologias, né? Então aqui está toda a parte de avaliação, a gente fala um pouquinho depois. Então a gente vai fazer inspeção, palpação, amplitude de movimento, né? Teste de função e força muscular, testes de flexibilidade muscular e testes irritativos. Na síndrome do impacto, a gente tem um cluster de testes que a gente faz, né? Então, dentre eles tem o teste de Job, o teste de Neer, o teste de Hawkins e o arco doloroso, né? Entre alguns outros ali. De modo geral, esses são os principais. Então, a gente fez o teste de Job, teste de Neer e Hawkins positivos, mais arco doloroso, mais dor durante a isometria, durante o movimento de rotação externa. Aí a gente vai classificar esse paciente com síndrome do impacto, tá? Se o paciente ele deu positivo nos testes de instabilidade, né, então ele tem apreensão também, ele tem histórico, né, de deslocamento e tal, aí a gente vai, ou ele tem uma severa limitação de DM, a gente vai dizer que ele tem outras condições. Então aqui no caso seria ou uma instabilidade, ou
uma capsulite adesiva. A instabilidade a gente vai ver em outro vídeo como tratar, né? Então o foco desse aqui vai ser mais em relação à síndrome da dor subacromial. E aí a gente tem também o diagnóstico diferencial, que é extremamente importante para condições viscerais e da coluna, tanto cervical quanto torácica, beleza? Basicamente essas são as etapas. E aí, quando a gente pensa nesse paciente que tem uma síndrome da dor subacromial, né? Então síndrome da dor subacromial ali está como impacto porque é um pouco mais antigo, né? A síndrome da dor subacromial, a nossa decisão de reabilitação ela vai ser baseada, né, na irritabilidade relacionada à percepção da dor e deficiências. Então, a gente vê que tem esses critérios aqui, né, tanto irritabilidade quanto as deficiências. Só que ele vai levar em consideração alguns questionários e a questão do risco de cronificação dessa dor, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem as pontuações dos questionários, né? A gente tem como se fossem 3 modelos diferentes de pacientes, tá? Então, aqui nesse primeiro quadrado, a gente tem... primeiro, vamos ver o que são esses questionários, né? O questionário CSI é um questionário que a gente faz para ver se o paciente ele possui uma sensibilização central. Então, ele é um questionário de sensibilização central, certo? Já esse outro questionário, que é o SPAD, a gente usa para ver se o paciente ele tem incapacidade. Então, ele é usado para incapacidade. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, a gente pode aplicar esses questionários com o paciente para a gente ver fatores relacionados à dor e incapacidade e também a escala numérica da dor. Tá? E aí a gente tem um score acima de 40 no CSI, abaixo, perdão, de 40 no CSI, que indica que o paciente não tem uma sensibilização central, né? Então não tem sensibilização central. Scores centrais no SPAD, que indica que o paciente ele tem a incapacidade, só que não é algo extremo. E valores na escala numérica da dor que são compatíveis com o estágio inflamatório avaliado. Então a gente tem lá etapas de inflamação, quando a gente está, etapas de o healing process, né? Então primeiro a gente tem um processo de inflamação, depois a gente tem um processo de reparo e remodelação. Nesse processo inicial, na fase inicial, onde a gente tem um processo inflamatório, vai gerar dor, porque a gente tem mediadores, a gente tem células ali inflamatórias, enfim, e a dor faz parte do processo nessa fase inflamatória inicial. Só que a gente também vai olhar se o paciente ele tem, por exemplo, um baixo score de medo associado ou relacionado ao movimento, que é a escala de estenosofobia de tampa, né? Então aqui a gente viu baixo score de catastrofização. Então a gente tem outros scores que a gente vai olhar. Isso aqui entra em fator, aqueles fatores mais psicossociais ali, né? Então catastrofização, medo, aí já entraria mais um psico, beleza? Então a gente tem questionários para isso. Se o paciente ele apresenta baixas notas, né, baixos resultados nesses questionários de psico, e aqui, né, nesses questionários relacionados à dor e funcionalidade, tá normal, então ele não tem sensibilização central nem nada, a gente considera esse paciente como tendo um baixo risco de cronificação dos sintomas. Um baixo risco de cronificação, tá? Então a dor desse paciente é de predomínio nociceptivo, ou seja, ela está realmente relacionada a uma lesão ali tecidual, tá? E aí, nesse caso, a intensidade da dor ela vai nortear o nosso tratamento. A intensidade de dor pode nortear o programa de tratamento. Basicamente é isso. E aí, o próprio Star Shoulder, né, ele traz as recomendações em relação aos exercícios, né, que a gente vai utilizar com esses pacientes. Então, a conduta é bem parecida com a do Star Shoulder, beleza? Agora, a gente tem aqui nesses dois outras situações. Então aqui a gente tem um paciente, né, com score um pouco, ainda tem um score abaixo de 40, né, então a gente não tem um mecanismo de sensibilização central, tá? Então isso é bom. Scores um pouco mais altos no SPAD, então ele tem mais incapacidade, dor mais alta também, então valores mais altos na escala numérica de dor. Dor por mais de 3 meses, então a gente tem um componente crônico, né, a chance dessa dor se cronificar aumenta. E ele tem um alto score de medo relacionado ao movimento, né, na escala de tampa. Então ele também tem uma evitação do movimento. E apresenta um alto score de catastrofização. Então nesse caso, né, a gente tem uma história de um paciente que muitas vezes ele já passou por vários médicos, a gente pode ter questões trabalhistas envolvidas, como está falando aqui. E o paciente ele vai ter um score baixo de alta eficácia. Ou seja, o paciente ele não sabe
como lidar com o problema dele. Então, a autoeficácia é isso, a capacidade que o paciente tem de manejo do seu problema, né? O automanejo. E aí a gente tem um alto risco de cronificação. Nesse caso, quando a gente está falando de uma dor que já não tem tanto mais o mecanismo nociceptivo, né? A gente está falando, não chegou a ser uma sensibilização central, mas existem componentes que podem levar à sensibilização central, que é o medo do movimento, a incapacidade, né? Tudo isso. De novo, a gente não vai considerar a intensidade da dor como um norte durante o nosso tratamento, a progressão desse tratamento, tá? E aí, né, quando a gente pensa no tratamento, a gente vai evoluir de uma forma muito mais global. Então, a gente tem que fazer toda a parte de educação, utilizar exercícios com a progressão. Então, começar com exercícios bem mais leves, né, mais tranquilos ali, e progredindo aos poucos. Então, a gente começa com exercícios globais, né? Então a gente trabalha de uma forma global, conforme a gente vai tendo uma melhora. A gente começa a ir para exercícios mais específicos, né? Porque o paciente ele tem medo, ele tem evitação. Se eu pedir para ele fazer uma abdução, ele não vai querer, né? Ele não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele tem medo do movimento, ele tem medo de abrir o braço, né? E aí, nesse caso, a gente começa com exercícios mais globais, a gente vai fazendo uma exposição gradual ao movimento, né? Então, a gente pode fazer isso como mudando, às vezes, o decúbito que ele realiza o movimento. Então, se ele não consegue fazer uma abdução em pé, talvez deitado a favor da gravidade ele consiga. E aí eu vou mostrando para ele que não é o movimento que gera dor. E aos poucos a gente vai melhorando isso aí. E aqui a gente tem um paciente, né, que tem aqui um score maior que 40 no CSI, né? Então, esse paciente ele apresenta uma sensibilização central. E aí, quando a gente fala daquela sensibilização central, a gente tem uma resposta amplificada para a dor. Então, não está necessariamente ligado à lesão tecidual, e sim é uma resposta aumentada no processamento dessa dor através do sistema nervoso, enfim, tá? Esse paciente ele também tem scores altos no SPAG, então ele tem uma alta incapacidade, tem valores altos na escala numérica de dor, né? E a dor ela é desproporcional, ou seja, a dor dele não tem nada a ver com o mecanismo, com a lesão daquele tecido, tá? Então ela está relacionada com uma amplificação do processamento da dor pelo sistema nervoso. Isso é comum em indivíduos com dor crônica porque eles têm um estímulo doloroso por um período prolongado. E aos poucos as vias, né, que transportam aqueles neurônios medulares que levam as informações até o nosso cérebro, eles começam a ficar mais sensíveis a qualquer estímulo. E aí qualquer estímulo gera dor. E aí o nosso gerador não gera a nocicepção, né? E essa nocicepção ela vai ser interpretada como dor no cérebro, beleza? Porque a gente tem uma alteração nesse mecanismo de processamento. E aí aqui o paciente ele vai ter também a cinesiofobia, né, ou a evitação ao movimento, vai apresentar catastrofização, baixa autoeficácia, então uma dificuldade de automanejo, tá? E aí a gente está falando de uma síndrome de impacto, né, com mecanismo de sensibilização central. Nesse caso, como a gente já viu, então a intensidade de dor vai ser desproporcional. O prognóstico ele não é tão rápido, a gente tem um prognóstico um pouco mais ruim, leva mais tempo. E o foco aqui vão ser, como está escrito aqui embaixo, né, estratégias que auxiliem na plasticidade cerebral, né, ou seja, estratégias que vão gerar uma reorganização cortical. Lembra que o mecanismo plástico está relacionado com uma alteração do processamento. A gente tem que mostrar, como se tivesse que mostrar para o cérebro que não tem nada errado com aquele movimento. E a gente tem estratégias como, por exemplo, a imagética motora, exercícios em frente ao espelho, exercícios de exposição gradual ao movimento, né? Então eu preciso mostrar para o paciente, não para o paciente, mas eu preciso que o cérebro do paciente entenda, né? Que o paciente entenda ali a nível cortical que, né, não existe uma lesão ali e não tem motivo para ter tanta dor, tá? E aí com o tempo a gente vai conseguindo evoluir aos poucos, beleza? Então de modo geral, quando a gente pensa, né, nessa síndrome de inspiração central, o tratamento ele vai envolver várias coisas. Então a gente sempre, o que eu faço com esse paciente? Então o que fazer com esse paciente que tem uma sensibilização central? E aí a primeira coisa é a gente evitar, né, exercícios, assim, a nossa abordagem, a maneira com que a gente aborda é importante, né? Então a primeira coisa é a gente trabalhar de uma forma mais lúdica. Trabalhar de forma lúdica, né? Então tentar sair da mesmice de exercício, aquelas 3 de 10, né? Enfim, exercícios normais, tentar criar exercícios diferentes, formas diferentes, né, de trabalhar com esse paciente. A educação em dor,
ela entra sendo extremamente importante. A gente explicar para esse paciente que essa dor ela não tem relação com uma lesão tecidual, né? A gente explicar para esse paciente que pode ser que ele tenha o processamento da dor dele, ele está alterado, a gente precisa mudar isso aos poucos, né? Explicar que é um processo que é um pouco lento, mas que aos poucos a gente vai conseguindo mudar isso. Tem um livro bem legal que chama Explain Pain, que ele basicamente é feito para pacientes, né, que tem dor crônica e tal. E aí pode fazer uma recomendação para o paciente ler, ou você pode ler o livro e explicar para o paciente, é um livro bem legal. Exercício de dupla tarefa, né, porque o paciente ele tem medo de evitação do movimento, tem cinesiofobia, tá? E os exercícios de dupla tarefa, eles tiram aquele foco que o paciente tem no movimento, ele fica hipervigilante. E aí quando a gente faz dupla tarefa, isso diminui um pouco, né, essa vigilância em relação ao movimento. Então a gente precisa tirar o foco do exercício, né? A gente pode utilizar ali, como já foi falado, exercícios com espelhos. E a exposição gradativa, né? Então a gente começa aos poucos, né, e vai evoluindo. Exposição gradativa ao movimento. Eu posso mudar o decúbito que ele vai fazer esses movimentos, então posso colocar movimentos mais fáceis a favor da gravidade. Posso utilizar exercícios com deslocamento do tronco ao redor, ao invés de ombro. Se ele tem dificuldade de fazer uma flexão do ombro, posso pedir para ele fazer com os braços apoiados numa bola, inclinar o tronco, né? E a gente vai ter um movimento de flexão acompanhando, tá? Então, basicamente é isso. Nesse paciente aqui, o segundo paciente que a gente viu, o que a gente faz com ele? De novo, aqui sempre entra a questão de educação em dor, para evitar que a gente tenha o processo de planificação. A gente pode fazer um encaminhamento também, vai ser importante. E aqui no início, né, como a gente viu, o foco são exercícios mais globais, para a gente diminuir essa dor. E aí aos poucos a gente vai para exercícios mais específicos. E depois a gente vai para exercícios específicos para o ombro. Tá? E esse paciente que tem um baixo risco de cronificação, aí a gente vai ser guiado pela irritabilidade. Então, a irritabilidade tecidual que vai guiar o nosso tratamento. Tanto a escolha das condutas, quanto a carga, né, coisa nesse sentido. E o foco aqui é exercício local, né? Então, a gente vai tratar localmente essa dor. Mas ela impede também a gente fazer condutas ali, exercícios globais, né, fortalecimento de core, etc. Tá? Então, o foco aqui são exercícios mais locais, beleza? Então, basicamente é isso. E aí, só pra gente fechar, né, vamos falar um pouco sobre a avaliação do ombro mesmo, né? Então, de modo geral, como é que a gente avalia o ombro? Então, a gente viu ali questão de classificações e tal. Isso é uma parte teórica, mas é importante para a gente entender, para a gente tentar levar para a prática. Né? Então, basicamente, é o passo a passo quando a gente vai avaliar um paciente. Né? Então, isso simplifica bastante o processo. Quando a gente conhece as etapas e sabe o que fazer. Então, a gente falou bastante da parte da anamnese. Então, na anamnese, como a gente viu, a gente precisa fazer a triagem desse paciente. Para quê? Para identificar possíveis fatores de risco que esse paciente possa ter, até mesmo por uma cronificação, algo nesse sentido. Sempre pergunta em relação à dor. As bandeiras. A bandeira vermelha, a bandeira amarela. Tratamentos anteriores, a gente sempre pergunta também se teve efetividade, né, como foi. Às vezes o paciente já passou por vários terapeutas e nenhum conseguiu resolver o problema dele. E ele chega para você, será que isso vai ser só mais um? Né? Será que você vai conseguir resolver? A percepção de saúde do paciente, a gente sabe que também tem relação com a cronificação. Então, se o paciente ele acha que a saúde dele é ruim, né, isso é um fator negativo que vai influenciar nesse processo de cronificação. Se o paciente acha que a saúde dele é boa, é um fator positivo que vai influenciar contra, né, que vai ser um fator protetor ali, a gente pode dizer, né, de uma forma geral. Né. A gente viu também a questão do diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico diferencial é importante. Então, sempre que a gente fala em ombro, né, sempre que a gente vai avaliar um paciente de ombro, primeiro a gente descarta a coluna, né, então, principalmente a cervical. A gente também pode ter torácica. Então, a primeira coisa para avaliar paciente de ombro é descartar qualquer origem de dor vindo da região cervical e estar atento às red flags e às questões ali viscerais, beleza? A gente tem também nessa avaliação os questionários que a gente viu, né? Então a gente tem vários questionários que a gente pode utilizar. O SPAD, como a gente já falou ali em cima,
é um questionário de incapacidade. E ele indica uma alta incapacidade quando o paciente ele tem um score acima de 60. A gente tem o CSI, que é o de sensibilização central. E esse aqui ele vai indicar que o paciente tem uma sensibilização central em scores acima de 40. E a gente vai ter outros, como o questionário de tampa, que a gente usa para cinesiofobia. Questionário de autoeficácia, a gente tem o CPSS, então ele é para autoeficácia. E quando a gente fala em atletas, a gente tem um questionário específico que é o herói, né, para atletas, eu não vou nem colocar ele aqui, mas basicamente é isso. Então só para a gente ter algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E dentro da avaliação a gente também tem a parte de exame físico do ombro. Então a gente vai avaliar a dor desse paciente, né? Então força muscular. E aí, já associando, a gente viu que quando o paciente ele tem uma dor na síndrome da dor subacromial, a gente tem uma diminuição, um déficit de força de rotadores externos. Então na síndrome da dor subacromial a gente tem um déficit de rotadores externos. A gente falou também de ADM, e aí a gente associa com a capsulite adesiva. Então se o paciente tem restrição de ADM passiva, a gente associa com a capsulite. Uma coisa que a gente pode avaliar, né? A gente faz uma boa inspeção. Então, em inspeção a gente vai avaliar atrofismo, se existe alguma alteração em relação à coloração da pele, né? Coisas nesse sentido. Uma coisa que a gente pode avaliar é a discinese, né? A gente sabe que a discinese ela não tem correlação ou associação com a dor no ombro diretamente, né? Então, falar que a discinese gera dor no ombro, a gente não pode. E a gente também não pode falar que todo paciente que tem discinese vai ter dor no ombro, né? Então a gente tem indivíduos tanto sintomáticos quanto assintomáticos com discinese. Então a discinese hoje na literatura a gente sabe, né, através de várias revisões, que discinese e dor no ombro não tem uma relação direta. Tá? Então o paciente que tem dor no ombro ele pode ter ou não a discinese. E por fim a gente tem ali, né, testes que são extremamente importantes, que são os testes diagnósticos. A gente faz na ortopedia, né? Então são os testes que a gente vai fazer com esse paciente. Eles vão dar um norte ali. A gente tem vários testes, né? Então a gente tem, por exemplo, o teste de Neer, que é o teste de elevação do braço, né, em rotação interna. A gente tem o teste de Hawkins. O teste de Hawkins é o teste de rotação interna. O teste de Job, a gente também chama de lata vazia, né, que é para supraespinal. E a contração isométrica dos rotadores externos, beleza? O arco doloroso, que a gente viu lá em cima. Então eu peço para o paciente fazer uma abdução, eu pergunto onde ele começa a sentir dor. Aí o arco doloroso a gente viu que ele vai de 60 a 120 graus. Esse 5 aqui é o cluster que a gente faz para paciente que tem síndrome da dor subacromial. Então se eu desconfio que ele tem uma síndrome da dor subacromial baseado naqueles sintomas, né? Então arco doloroso, né, que já é um teste, mas diminuição da força de rotadores externos, sensação de pinçamento e dor acima de 90 graus, a gente faz esses testes, fiz lá Neer, Hawkins, Job, né, contração isométrica de rotadores externos, e aí a gente tem, né, através desse cluster, o diagnóstico em si, cinético funcional da dor subacromial, beleza? E a gente tem outros testes, como o teste de PET, que também é um teste de força dos rotadores externos, né? Então é uma rotação externa com o ombro flexionado 90 graus. O teste de Gerber, para avaliar movimento escapular, né? Então se a gente tem o tilt escapular ali. O palm up, chamado de lata cheia, que é para avaliar a integridade da cabeça longa do bíceps. E o teste de Iarguson, que é aquele teste que o paciente começa com a prono, né, ele vai fazer uma supinação forçada, que também é para avaliar a integridade de bíceps, beleza? Bíceps braquial.
Bom, e aí de forma geral, né, a gente falou sobre as diferenças, né, entre essas patologias que acometem o ombro, né, a gente falou sobre a avaliação e o tratamento de forma geral, né, quando a gente pensa no complexo do ombro em si, como um todo, né, ele vai envolver várias coisas, né, então pensando em um tratamento de forma bem geral, tá, a gente não vai especificar aqui exercícios, mas a gente vai focar em melhora de mobilidade, então exercícios de mobilidade ativa, para articulação, podem ser ativos assistidos ou ativos, exercícios de ativação muscular, ou de fortalecimento, exercício de controle neuromuscular, a gente pode fazer exercício de cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, né? E o foco desses exercícios vai ser músculos tanto locais, né, quanto globais ali. Então, músculos específicos da cintura escapular, né, músculos escapulares, músculos periescapulares ali, que são os músculos responsáveis pelo movimento da escápula, deltoide, né, enfim, músculos do complexo do ombro como um todo, beleza? Só para ter uma ideia mesmo, assim, bem básica, tá? Então, a gente falou de avaliação, a gente falou sobre todo o processo que a gente tem que considerar quando o paciente com dor no ombro chega, né? Dentro da síndrome da dor subacromial, a gente aprendeu as diferenças, os diferentes perfis de pacientes que a gente pode ter e como que a gente vai tratar cada um desses pacientes, né? Então, desde um paciente que chega ali com uma dor de origem nociceptiva até um paciente com, né, aqui a gente viu mais como risco de cronificação, então, desde o paciente com baixo risco de cronificação até um paciente com risco moderado de cronificação e um paciente com alto risco de cronificação, beleza? E é isso, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né, e espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.